Vamos continuar aqui nosso estudo do livro Poder do Subconsciente. E agora, saiu aqui da página. A gente está aqui no capítulo 9. Vou voltar aqui. O capítulo 9, como usar o poder do seu subconsciente para adquirir riqueza. Tá? A gente já conversou sobre a parte inicial aqui. Agora, eu quero conversar com você sobre duas palavras que para reprogramar o seu subconsciente aqui nesse sentido. Também, por que fracassam suas afirmações sobre riqueza? Talvez você está tentando, falando, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não está dando certo. Por que isso acontece? Vamos ver aqui. E terceiro ponto, como evitar o conflito mental. O conflito é uma das coisas que pode atrapalhar de as coisas acontecerem. Tá? Então, aqui vai ficar claro o que pode acontecer nesse sentido, como que você evita isso. Tá? Vamos lá. O método ideal para construir consciência de riqueza. Enquanto lê este capítulo, você talvez esteja dizendo a si mesmo: eu preciso de riqueza e sucesso na vida. O que você deve fazer é o seguinte: durante uns 5 minutos, 2 ou 3 vezes por dia, repita para si mesmo: riqueza, sucesso. Essas palavras possuem um poder tremendo e representam o poder interior da mente subconsciente. Ancore a mente nesse poder enorme que existe em você. Em seguida, as situações e circunstâncias correspondentes à natureza e qualidade das mesmas se manifestarão em sua vida. Você não está dizendo, eu sou rico. Está usando poderes autênticos que existem em você. Não há conflito em sua mente quando você diz riqueza. Além do mais, o sentimento de riqueza brotará dentro de você enquanto contemplar a ideia de riqueza. O sentimento de riqueza produz riqueza. Mantenha sempre este fato em mente. O subconsciente é como um banco, um tipo de instituição financeira universal. Capitaliza tudo o que você nela deposita ou grava, seja a ideia de riqueza ou de pobreza. Escolha riqueza. Então, primeiramente sobre as palavras, E aqui até fala, como eu disse, daqui a pouco vai entrar aqui nessa parte do como evitar o conflito. Logo após aqui, Por que fracassam suas afirmações de riqueza? E depois, como evitar o conflito mental. Sobre essa questão aqui das palavras, exatamente é uma forma de você evitar esse conflito. E aí, esse conflito é basicamente, como eu disse aqui, Quando você diz, por exemplo, eu sou rico, se você está em uma situação financeira difícil, a sua mente, na maioria das vezes, ela vai rejeitar isso. Existe entre o consciente e o subconsciente, existe ali um fator crítico, que o objetivo dele é exatamente proteger o subconsciente para não entrar qualquer coisa ali. Tá? Então, quando você repete as palavras, como eu disse aqui, riqueza, sucesso, em vez de você estar falando eu sou isso, é como se você estivesse acostumando a sua mente com isso. Isso aqui é especialmente válido para pessoas como era o meu caso. Eu falo muito aqui sobre as crenças limitantes sobre dinheiro, Que tipo de crença eu tinha? Eu tinha a crença, por exemplo, de que enriquecer é ruim. O rico é o mal no mundo. Se o rico é o mal no mundo, como é que eu vou falar eu sou rico? Não faz sentido. Se eu falo riqueza e sucesso, no começo pode ser incômodo, mas vai fazer mais sentido. A minha mente vai aceitar isso mais facilmente. Tá certo? E aí, segundo ponto, olha. O subconsciente é como um banco, um tipo de instituição financeira universal, capitaliza tudo que você deposita ou grava, seja a ideia de riqueza ou de pobreza. Então aqui um outro ponto que é muito importante. Existem as palavras, que você fala nesse sentido, mas aí entra um ponto que eu bato muito nessa tecla e assim, olha, tem algumas pessoas que não concordam, que ficam até um pouco chateadas, mas enfim, é o que é. Cara, às vezes você afirma uma coisa, mas você está fazendo coisas que estão dizendo, eu sou pobre. Às vezes você está fazendo coisas
que dizem eu sou pobre. Então, quando você vai, por exemplo, no supermercado e tudo você tem que comprar o mais barato, você está falando eu sou pobre. E às vezes, talvez você fale, pô, Fabrício, não, mas é porque eu realmente não tenho dinheiro. Cara, às vezes, não. Pode ser isso, mas na maioria das vezes não. Porque vou dar um exemplo chulo aqui, tá? Um sabonete de 2,50 não tão mais barato do que um de 3, sabe? Mas talvez a promoção 2, não, vou aqui não dá promoção de 2,50 que ele tá o mais barato. Isso é apenas um exemplo. Tem em outros vídeos, né, que eu já falei sobre a casa que você vive. Cara, pode ser que você viva em um bairro que seja, né, considerado um bairro pobre, enfim, mas às vezes você tem, sabe, a casa tá suja, tá mal cheirosa, tá com a parede mofada, tá com coisa que exala pobreza. Então não é só o que você fala, o que você ouve, é o que você faz, é o ambiente que você vive. Tudo isso, e aí entra as questões subliminares, né? Tudo isso manda um sinal aqui para o seu subconsciente. Então você precisa ver que tipo de sinal está sendo enviado pelo ambiente em si, as pessoas que você convive, etc. Beleza? Agora, sobre as afirmações e depois aqui sobre como evitar esse conflito mental. Ao longo de todos esses anos, venho conversando com um bocado de pessoas e ouço sempre a queixa habitual. Durante semanas e meses, repeti, sou rico, sou próspero, e nada aconteceu. É porque quando diziam sou rico, sou próspero, elas achavam, bem no íntimo, que estavam mentindo para si mesmas. Certa pessoa me disse, afirmei que eu sou um homem próspero até ficar morto de cansado. As coisas agora estão ainda piores. Eu sabia, quando fiz a afirmação, que obviamente não era verdade. As suas afirmações foram rejeitadas pela mente consciente e o oposto daquilo que ela afirmava e proclamava transformou-se em realidade. A afirmação tem mais probabilidade de sucesso se ela é específica e se não gera conflito mental ou contestação. A afirmação feita por esse homem tornou as coisas ainda piores porque sugeria o estado de carência em que se encontrava. O subconsciente aceita o que realmente aceitamos como verdade, não apenas palavras ou declarações fantasiosas. A ideia ou crença dominante é sempre aceita pelo subconsciente. Então, eu estou fazendo aqui, mas, cara, eu acho que isso é uma besteira. Tem um detalhe aqui, tá? Que é o seguinte. Se você repete constantemente, entra aquele famoso água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se você, mesmo no começo achando besteira, continua, aquilo vai entrar no subconsciente. Tá? Só que qual que é a questão? A chance de você não continuar é muito grande. Né? Eu acho que isso aqui é uma grande bobagem. Então, eu faço um tempo aqui, mas depois não dou muita importância, porque eu não vou ficar perdendo tempo com uma coisa aqui que eu considero ser bobagem. Não é verdade? Então, isso sobre por que muitas vezes você faz as afirmações, elas não funcionam como você gostaria. Como evitar o conflito mental? A maneira ideal de superar esse conflito, nos casos dos que encontram dificuldades, faça com frequência a declaração prática seguinte, de preferência antes de dormir. Dia e noite estou sendo ajudado em todos os meus interesses. Dia e noite estou sendo ajudado em todos os meus interesses. Essa afirmação não provocará dúvida, porque não desmente a impressão gravada em sua mente subconsciente de falta de meios financeiros. Aí cito um exemplo. Ao empresário cuja as vendas e finanças tinham entrado em queda acentuada e que estava extremamente preocupado, sugeri que se sentasse em seu escritório, relaxasse o corpo e repetisse várias vezes a seguinte afirmação: minhas vendas estão melhorando todos os dias. A afirmação obteve a cooperação das mentes consciente e subconsciente e disso se seguiram bons resultados. Minhas vendas estão melhorando todos os dias.
Olha só como é que... Cara, eu vou te falar aqui o seguinte. Tudo, não vou dizer tudo, mas uma boa parte do que eu falo aqui, boa parte das reprogramações que tem aqui no canal, seguem esse princípio, tá? Inclusive, a técnica de Baldwin, a gente conversou sobre isso em alguns vídeos passados. Que é exatamente a questão do conflito, sabe? Se aquilo que você está afirmando tal, é uma coisa que está muito distante hoje, cara, vai ter um conflito, vai ser complicado, vai ser desconfortável, vai ser estranho, a chance de não funcionar é muito grande, tá? Então, nesse caso aqui, olha, pô, eu sou empresário, eu quero que as vendas melhorem, eu sou rico, meu negócio, olha a diferença, minhas vendas estão melhorando todos os dias. Não vai ter conflito aqui. E o que essa crença? Minhas vendas estão melhorando todos os dias. O que é a crença? Pô, como é que tá os negócios aí, Fabrício? Cara, minhas vendas estão melhorando a cada dia. O que essa crença vai fazer? E ela entra muito mais facilmente no subconsciente. Eu tenho muito essa questão, né? De ter isso com facilidade, de essa mudança seja com facilidade. E realmente, a forma mais fácil disso acontecer é não querendo ter algo abrupto ali. Eu tô com todas as contas de casa atrasadas e tô falando que eu sou rico. Cara, é uma coisa muito abrupta que vai ser difícil de funcionar. Perfeito? Bom, esses são os pontos principais aqui dessa nossa conversa, especialmente essa questão do conflito, tá? Se for pegar um ponto principal aqui, essa questão do conflito, de usar frases, palavras que sejam mais próximas, né, de onde você está no momento, vai facilitar com que isso entre no seu subconsciente, com toda certeza. Ok? Bom, última questão. Se você gostaria da minha ajuda, né, nesse sentido de reprogramar a sua mente subconsciente, você pode conhecer aqui a sessão Destrave Sua Prosperidade, né? Tem um link aqui para você falar diretamente com a minha equipe. O que vai ter nessa sessão? A gente vai ter um encontro individual para entender que tipo de crença pode estar te atrapalhando nesse sentido. E a gente vai criar um plano para você reprogramar por completo a sua mente em até 60 dias. Toca aqui no link abaixo para falar com a minha equipe no WhatsApp e entender os detalhes. Fez sentido essa conversa? Deixa aqui um comentário. Gosto muito de saber também o que você está pensando através do que você escreve aqui. E dá também um like no vídeo. É isso? Um abraço e até um próximo vídeo.